O metabolismo masculino, ele é muito mais previsível porque ele tem testosterona ali, linear, sendo produzida diariamente. Já nós, mulheres, a gente tem oscilações ao longo do dia e também ao longo do mês. Cada fase nossa, eu sempre falo, né, que a gente é uma a cada semana. Temos 2 dias bons no mês. Mas a gente vive um ciclo hormonal ao longo do mês, onde essas oscilações hormonais, elas mudam o nosso peso, o inchaço, o nosso humor, o nosso depósito de gordura, a nossa fome, a nossa sensibilidade à insulina. Então, durante o ciclo menstrual, a gente divide em 4 principais fases, né? Então, a fase folicular, a ovulação, o período fértil, a fase lútea e a menstruação. Na fase folicular, a gente tem o estrogênio começando a subir. Então, a mulher ela fica mais sensível à insulina, isso quer dizer que ela lida melhor com níveis mais altos de glicose no sangue. Então, esse corpo ele usa melhor o carboidrato. Os treinos, obviamente, rendem mais, a gente fica mais aberta, mais aflorada, mais criativa, a gente rende mais ao longo do nosso dia a dia, falando um pouquinho do nosso comportamento também, né? Depois a gente tem a fase ovulatória, que é uma fase mais difícil de ser identificada se você é uma mulher que não tá ali prestando atenção no dia a dia, no seu ciclo menstrual. A fase ovulatória, a ovulação em si, né, ela acontece durante um dia, o único dia, 24 horas, onde esse óvulo é liberado pelo folículo, mas a gente tem o nosso período fértil. Nesse período fértil, a gente tem um pico de estrogênio, onde a gente tem uma melhor performance, um aumento da libido, a gente se sente mais bonita, ainda mais pra fora, ainda mais criativa, ainda mais capaz de conseguir pensar, planejar o nosso próximo ciclo. A fase lútea é quando essa ovulação já aconteceu, a gente começa a ter uma subida de progesterona. Essa progesterona aumentando, ela aumenta a nossa temperatura corporal, ela aumenta o nosso gasto energético basal, ou seja, o nosso metabolismo, ele fica um pouquinho mais aceleradinho. E aqui ela pode aumentar a nossa fome e desejo por carboidrato, porque nessa fase lútea a gente tem uma resistência à insulina, a gente lida pior com a glicose. E a gente tem a fase menstrual, que todo mundo conhece, que é quando a gente tem esse declínio dos nossos hormônios, tanto de progesterona quanto de estrogênio, o que favorece a descamação do útero. E aí a gente fica naqueles piores dias do mês. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente precisa entender todo esse metabolismo para que a gente consiga cuidar, prestar atenção, ser mais ponderada em relação aos nossos resultados, sendo mulheres naturais, mulheres que ciclam. O estrogênio influencia onde a gente armazena a gordura no nosso corpo. Ele estimula o acúmulo de gordura na região dos quadris e das coxas. Então, a gente fala que é uma mulher estrogênica. Ele modula as enzimas que armazenam a gordura. Ele influencia a retenção hídrica. Na fase pré-menstrual, a gente vê que a gente também tem aqui um pico de estrogênio, muito parecido com o pico de estrogênio na fase folicular. Porém, na fase lútea, a progesterona ela fica mais alta do que o estrogênio. Nessa fase aqui, na fase lútea, a gente tem mais retenção, mais inflamação, mais sensibilidade ao estresse. E tudo isso pode aumentar o peso na balança, sem mesmo você ter engordado, porque o que é engordar? É ganhar gordura. Então, entender esse metabolismo ao longo do ciclo nos traz também mais tranquilidade em relação ao nosso processo, porque a gente já sabe que iremos oscilar ao longo do ciclo e que ficar se pesando não é a melhor estratégia. Inclusive, eu sempre falo para as minhas pacientes se pesarem aqui, ó, no meio da fase folicular. Então, depois que a menstruação já passou e a gente tá começando a subir esse estrogênio, bem aqui, nesse pontinho aqui, ó, entre o 6º, 7º dia do ciclo menstrual, é um dia excelente pra gente se pesar, onde o peso vai ser mais favorável, ele não vai estar aqui sofrendo tanta interferência hormonal. Agora, outra coisa importante também que a gente precisa levar em consideração é que mulheres são muito mais emocionais. Além de toda essa ciclicidade, né, as oscilações hormonais que acontecem ao longo do ciclo, por natureza nós já somos mais emocionais, por natureza a gente já
carrega o mundo nas costas, a gente quer cuidar de todo mundo e esquece da gente. E também acaba que essas emoções, elas entram ali num lugar de comer emocional. Então a gente acaba ingerindo mais calorias e alimentos que não são tão favoráveis assim, pensando num processo de emagrecimento, de inflamação, por conta dessas emoções. Isso precisa ser levado em conta. E aí a gente entra em outro assunto, que é o cortisol, o estresse no emagrecimento feminino. Mulheres são mais sensíveis também ao estresse metabólico. E aí a gente tem aqui algo que parece que vai contra tudo que a gente ouve por aí sobre emagrecimento, que é: quanto mais mulheres fazem restrições a longo prazo, e aqui eu tô falando de dietas super hipocalóricas, dietas que restringem grupos alimentares. Então, assim, eu vou tirar o carboidrato pela minha vida. Vou fazer a dieta da maçã, vou comer só sopa, vou fazer um detox, né? O povo acha que detox é tomar suco verde e tomar sopa de legumes. Isso a longo prazo ele vai causando um grande estresse no corpo feminino, além de que a gente também passou a vida toda ouvindo que come-se menos, treina-se mais. Então, mulheres também que estão em treinamentos intensos constantemente também vão elevar esse estresse metabólico. E onde tudo isso implica, tá? Por isso que eu falo que é um caminho contrário que a gente tem que pensar quando a gente está falando de metabolismo feminino. Isso aumenta o cortisol. Aumentando o cortisol, a gente aumenta também resistência à insulina. A mulher fica mais inflamada, ela fica com o metabolismo mais travado. Ela aumenta a gordura na região abdominal. Quando a gente tem um aumento de cortisol, a gente também tem uma insuficiência, uma hipofunção da tireoide. Então, o cortisol é como se ele fosse um dos hormônios chefes e ele tem esse poder de alterar os outros hormônios. Quando a mulher também está em ritmo de estresse por muito tempo, quando ela tem esse aumento de cortisol, e gente, quando vocês aplicam para fazer o formulário que eu coloco ali para vocês de rastreamento metabólico, de 10 mulheres que preenchem, 9,5 tem muitos sintomas de cortisol aumentado, tá? É muito comum em nós mulheres. Quando a gente tem esse cortisol aumentado, a gente também diminui a nossa produção de progesterona. Quando a progesterona tá baixa, além de muitos sintomas menstruais, a gente também tem, por consequência, um aumento do estrógeno em relação à progesterona. Então, eles não estão equilibrados. E tudo isso vai aumentar a retenção, vai aumentar a fome, você vai querer comer mais carboidrato, você vai ficar mais cansada. Por conta da tireoide, o seu metabolismo vai ter alteração. Isso aqui eu não tô nem levando em conta a sua idade, né? A chegada dessa transição menopausal, que também deve ser levada em consideração, porque existe uma mudança muito grande no metabolismo da mulher nessa fase. Mas isso aqui é assunto para outro dia. E aqui entra a grande diferença entre homens e mulheres, porque a nossa vida inteira a gente ouviu falar sobre matemática para emagrecimento. Não quer dizer que ela não seja importante, ela é, tá? Ela é importante, a gente precisa ter uma ingestão calórica adequada para que haja emagrecimento, a gente precisa ter um gasto calórico adequado para que haja emagrecimento. Só que tudo isso só vai ser possível de acontecer se você estiver respeitando o seu metabolismo, se você estiver dando substratos para que esse metabolismo se sinta seguro, para que ele consiga trabalhar de forma positiva para te levar aos resultados que você busca. Então, é o que eu falo, é o caminho contrário. A vida inteira a gente passou ouvindo sobre emagrecimento linear, que é o emagrecimento estudado para homens, ignorando por completo a nossa biologia. Quando a gente vai olhar estudos, aqui eu tenho várias referências, demora-se muito para colocar mulheres em números adequados para a gente conseguir entender o nosso metabolismo, os efeitos de aplicações, tanto de dieta, de suplementação, de variações de respostas metabólicas, porque estuda-se pouco mulheres. Então, quando a gente tem dieta igual todo dia, todos os meses, para sempre, treino igual todos os dias, então a nossa energia ela oscila. Então, tem dia que a gente vai conseguir dar o nosso melhor, tem dia que a gente vai fazer porque tem que fazer e vai ter que diminuir, tá tudo bem, porque a gente está respeitando o nosso corpo. Vivendo em restrições constantes,
excessos de coisas o tempo inteiro. Então é muito treino, é pouco sono, é muito trabalho, é muito mental. São muitas coisas que a gente precisa abraçar ao longo do nosso dia a dia. E tudo isso é um combo perfeito para funcionar no metabolismo masculino. Eu sou casada, eu vejo aqui meu marido. Ele faz jejum, fica o dia inteiro sem comer, treina super bem. O corpo dele responde maravilhosamente bem, ele fica ótimo. Se eu fizer isso, eu fico horrível, fico um cocô. Então, para mulheres, a estratégia precisa respeitar ciclo, a nossa fase hormonal, tanto ao longo da nossa vida fértil, quanto na transição menopausal, quanto na menopausa, quanto no pós-menopausa. Ou questões, por exemplo, miomas, endometriose, SOP, que também vão trazer bastante alterações importantes que vão precisar de estratégias específicas para que esse emagrecimento, para que esse funcionamento bom do metabolismo feminino aconteça. E isso leva tempo. Sensibilidade à insulina variável, que eu venho falando aqui com vocês, já expliquei durante essa mini aula. E a nossa resposta ao estresse. E aqui entra um trabalhinho de formiguinha que eu faço todos os dias, que é ensinar vocês que o corpo de vocês não tá falhando, o metabolismo de vocês não é ruim, a gente não é desfavorecida porque somos mulheres, mas porque a gente foi ensinada a vida inteira que emagrecer funciona para os dois sexos. Nós não fomos ensinadas a emagrecer, a respeitar, a trabalhar a nosso favor, a favor do nosso metabolismo feminino, como mulheres.